Bem-vindo ao Conexão Podcast, edição em homenagem aos 100 anos do rádio no Brasil. O rádio no Brasil completou 100 anos no dia 7 de setembro de 2022. Foi nessa mesma data, em 1922, durante a comemoração do centenário da independência, que o discurso do presidente Epitácio Pessoa foi transmitido por meio de uma antena instalada no Morro do Corcovado e alcançou receptores em Niterói, Petrópolis e São Paulo. Nascia ali o rádio brasileiro, com a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundado por Edgar Roquete Pinto. De lá para cá, o veículo conquistou ouvintes e é sintonizado tanto por quem vive nas capitais, quanto por aqueles que estão no interior do país, em localidades de difícil acesso. Por isso, é considerado também um importante meio de integração nacional. Em um século, o rádio resistiu e se adaptou à chegada das novas tecnologias, se mantendo sempre presente na vida dos brasileiros. Nessa edição do Conexão Podcast, traremos uma série de 10 episódios com entrevistas de diversos profissionais do rádio de todo o país, falando sobre suas carreiras, a importância e formato desse veículo na atualidade. Começaremos falando sobre a administração de uma emissora, programação, públicos, programas que fizeram sucesso e entre outros temas. E não há quem saiba mais disso do que o proprietário de uma emissora, não é mesmo? Ficou com curiosidade, né? Então bora lá ouvir o primeiro episódio dessa série. Olá, eu sou Alisson Batista e nosso primeiro entrevistado é o advogado, ex-prefeito da cidade de Ponta Grossa, deputado estadual eleito e radialista Marcelo Rangel de Oliveira. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o convite de participar do Conexão Podcast. É uma satisfação conversar contigo. É um prazer para mim participar desse podcast, principalmente porque eu gosto muito de falar sobre a minha profissão, sobre a minha vida, história, e também incentivar as pessoas a poderem trabalhar nesta área, porque pode não ficar rico, mas que com certeza você vai ser uma pessoa feliz, certamente, porque trabalhar com comunicação é a melhor coisa que existe na vida. Bom, o tema do podcast é 100 anos do rádio no Brasil. O Marcelo é filho do grande comunicador Nilson de Oliveira, proprietário da Rádio Mundi FM e Massa FM, ambas lá da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, certo? Sim. Você poderia começar nos contando como começou sua trajetória no rádio, como surgiram as emissoras que pertencem à sua família, enfim, fique à vontade. Olha, eu comecei a minha carreira muito cedo, né? Eu sou de uma família de radialistas, então, desde os meus 12, 13 anos, eu sempre me via ali ao lado do meu pai nos estúdios da rádio, né? E, aliás, antes, até mesmo quando eu era bem pequeno, já entrava embaixo da máquina de costura da minha mãe e fingia que estava fazendo programa de rádio. Então, eu me vejo como pessoa dentro de uma emissora de rádio, sabe? E acredito que o início mesmo da minha trajetória profissional se deu por conta do início do trabalho da Mundi FM, né? Porque a Mundi já tem mais de 35 anos. E fomos eu e meu irmão que colocamos ela no ar. E na época nós tínhamos resquícios de censura aí no Brasil. Muitas músicas, aquelas dos anos 80, eram muitas vezes proibidas de serem tocadas em rádio. Mesmo assim, elas faziam sucesso entre os jovens na época. E é exatamente isso que nós fizemos. Começamos a tocar músicas que eram censuradas na Mundi. A Mundi já começou rebelde, né, de uma maneira diferente. Ela ficou muito famosa no Paraná todo justamente por isso, por essa personalidade que a Mundi sempre teve. E a gente, lá nos idos dos anos 80, tocava música que hoje é normal, né, mas que na época eram, assim, consideradas músicas revolucionárias. Eu me lembro que uma das primeiras músicas que nós tocamos na rádio foi Totalmente Demais, do Hanoi Hanoi, que falava sobre a homossexualidade, né, linda como ninguém, que sexo tem, que sexo faz, namora sempre com gay. Isso aí na época era completamente proibido de se falar. músicas como a do Titãs, Bichos Escrotos, Plebe Rude, tudo isso a gente tocava
com a maior naturalidade. E o meu pai, o Nilson, sempre foi uma pessoa muito moderna, né? E ele nos dava apoio. E ali a gente começou também a nossa carreira profissional, porque eu comecei como locutor da rádio, também muito novo, ainda trocando de voz praticamente, mas já com responsabilidade, porque tinha muita audiência desde aquela época e tinha, como eu falei, assim, uma personalidade própria, um estilo totalmente diferente das outras FMs, que na época tocavam músicas assim, mais instrumentais, eram músicas mais de elevador, né? Porque na época o AM era muito mais forte, que eram rádios de notícias, né? Então elas dominavam, né? E as FMs tocavam músicas apenas. Então a gente já começou de uma maneira diferente. Esse foi o nosso início. Perfeitamente. Olha, eu como publicitário formado, acadêmico de jornalismo e também locutor de rádio, tenho que lhe confessar que sou muito fã da Mundi. E o que mais me fascina é a programação musical da emissora, o formato em que a publicidade é passada aos ouvintes, o modelo dos blocos comerciais e principalmente o programa jornalístico que leva o nome do seu pai, Nilson de Oliveira. Inclusive até você apresenta junto com ele sempre que pode, acompanhado sempre lá daquela equipe jornalística de vocês. Portanto, levando em consideração toda a sua experiência, gostaria que comentasse sobre essa programação, como ela é elaborada, se ela busca atender o que o ouvinte realmente procura. Então, o rádio é extremamente dinâmico. O que eu gosto do rádio é que, mesmo sendo uma tecnologia bem antiga, considerada arcaica, né? Ela não ficou para trás, a tecnologia continua e, na verdade, o rádio, de todos os órgãos de comunicação, é o que melhor se adaptou ao estilo digital, né? Às plataformas de internet, porque você pode notar que as TVs sofreram bastante, porque as pessoas foram para o YouTube, foram para a internet e deixaram de lado um pouco as TVs abertas, né? Mas o rádio não, o rádio continua presente em todos os lugares, seja dentro do carro, porque você continua fazendo as outras coisas, escutando, né, seja música, seja notícia, tendo pelo menos um amigo, né, porque o rádio é aquele teu parceiro para te acompanhar contra a solidão. E isso vai existir pro resto da vida. Você está trabalhando, você está tomando banho, você está no carro, você está viajando, em todo lugar você precisa de alguém para estar junto com você. E o rádio é aquele alguém, né? Aquele amigo. E pelo fato de a gente ter também dado um upgrade na emissora com as transmissões online e por aplicativos, isso também vitaminou, né? E deu mais resultado para os anunciantes também, né? E isso fez com que o rádio tivesse uma melhora considerável, não só na audiência, mas também na entrega da publicidade, que eu considero fundamental, né? Quando você trabalha com meio de comunicação, é você dar resultado para os seus anunciantes. É o que o anunciante espera, o retorno daquele investimento que fez em anúncios na rádio. Então, a gente sabe que hoje fazer uma propaganda, seja no programa ali de notícias que a gente faz ali com o Nilson de Oliveira, mas também acrescentando a publicidade, a mídia digital, né, o alcance da internet, seja no YouTube, seja no Facebook, no Instagram e outros, você potencializa a propaganda que já é muito efetiva através do rádio, né? E a Mundi é assim, ela foi se modificando com o passar do tempo para atingir um público cada vez maior e também ter mais efetividade com relação às suas propagandas. É isso que faz com que a gente tenha realmente uma audiência muito grande e um respeito por parte dos nossos anunciantes de que é uma emissora que dá resultado, né? O programa jornalístico de vocês, ele tem um vasto número de anunciantes. Pelo fato da credibilidade, é um programa muito bem elaborado. Com relação ao programa de notícias do Nilson de Oliveira, ele também se adaptou, veja só, ele veio do rádio AM, mas sempre com um nome muito forte, né? Ele sempre teve uma audiência gigantesca, tanto no AM, quando ele veio para o FM, até
no primeiro momento ele sentiu, né, uma diferença muito grande, mas conseguiu se adaptar. E até porque a equipe é uma equipe bem jovem, né? Nós temos 2 jornalistas jovens que trabalham junto conosco e fez com que o programa, mesmo com o ar da experiência, né, a voz do AM, a voz forte do Nilson de Oliveira, tivesse assim uma flexibilização muito interessante com os jovens, porque a gente fala uma linguagem mais atual, né? Linguagem atual no programa de notícias e também atualidade nas músicas que a Mundi toca. Então a Mundi, com relação à programação musical, ela sabe que hoje a concorrência não é pela música, porque hoje você pode encontrar a sua música por outras plataformas digitais com facilidade, mas é realmente o companheiro, né? O rádio tem que ser o seu amigo de todas as horas. Você tem que ligar o rádio para você ter o seu parceiro à disposição o dia todo. E é por isso que o rádio ainda está tão presente em todas as casas, em todos os locais. Hoje é o veículo que continua sendo o mais presente em todos os lugares. Marcelo, vamos falar agora do programa Padrão de Qualidade. Eu lembro do sucesso de quando você, juntamente com o seu irmão Sandro Alex, o Tavinho Luque, apresentavam esse programa. Nós estamos falando dos 100 anos do rádio e da evolução desse veículo de comunicação. E o programa Padrão é um exemplo de inovação, até porque outros programas vieram a seguir a mesma linha posteriormente. Nos conta aí mais sobre esse programa, como surgiu, se ainda existe. Olha, o Padrão foi algo maravilhoso nas nossas vidas e na vida dos nossos ouvintes, porque você falou muito bem, foi um programa inovador. Na época, o Padrão iniciou no horário do almoço, no horário do meio-dia, como algo muito diferente. Não existia nem em emissoras nacionais, né, emissoras grandes de São Paulo, do Rio de Janeiro, assim, um programa nesse horário que fosse considerado um programa nobre, né, de grande audiência. Normalmente, nesse horário do meio-dia, eram músicas assim de restaurante, músicas mais calmas para o almoço. E nós começamos a ter algo diferente, né, uma ideia uma concepção de que o horário do almoço tinha muitas pessoas acompanhando, principalmente os jovens que estavam chegando das aulas, né, da escola, e ligavam o rádio para escutar música, mas gostavam também de bom humor. E a gente começou a trabalhar com as notícias atuais, né, músicas dos jovens e também com um ar bem humorado. E aquela fórmula, ela fez tanto sucesso que nós conseguimos audiências maiores do que a da TV local. Então, nós tínhamos um share maior do que a Rede Globo no mesmo horário. Olha só! É algo impressionante, se você imaginar que o rádio superava a audiência da televisão no mesmo horário. E, além disso, a gente também trazia a informação. De qualquer maneira, a gente passava a informação correta daquele momento, e é claro que o comentário da notícia era um comentário mais bem-humorado, né, com o personagem tentando fazer um comentário sem entender absolutamente nada do que se tratava. Era ali que estava o segredo, né, a química de todos os integrantes, de todos, porque no momento em que faltou um dos integrantes, o que de repente não tinha ali o bom diálogo que a gente tinha, né, aquela cumplicidade de todos, não funcionou mais. E é assim, a vida, tanto na comunicação quanto na vida profissional, é assim, tudo tem o seu tempo, tem o momento certo para começar e tem o momento certo para terminar também, né? Nada é para sempre. Isso aconteceu com os maiores programas de humor do mundo e do Brasil. Agora, ficou um legado, porque depois do Padrão veio o Pânico. A Jovem Pan começou a trabalhar nesse horário do meio-dia, depois do Padrão. E olha, isso para nós é um orgulho poder falar, porque eu tive a oportunidade de conversar com o proprietário, né, da Rádio Jovem Pan, que é o Tutinha. E no dia que nós
fomos conversar com ele, ele disse assim, olha, vocês estão de parabéns, que é uma rádio lá do interior do Paraná que nós ouvimos aqui em São Paulo, né? Os profissionais, né, do rádio escutavam lá na capital. Olha só! E inclusive, atualmente na Rádio Massa tem a Turma do Ratinho na hora do almoço, seguindo assim a mesma linha do Padrão, a do Pânico. Na Rede T de rádios, uma rede paranaense, na hora do almoço também está lá o Tavinho Luke e o Tocha com o Boteco do Velho. Isso para nós é motivo de muito orgulho, mostrar que o nosso trabalho, ele inspirou muitas pessoas. Inclusive tem um locutor muito famoso também na Rádio Jovem Pan, que ele comenta isso, né? Que ele começou a carreira de rádio escutando o Padrão, e ali ele teve o sonho de se tornar um radialista famoso, hoje na capital também, muito forte, hoje é um grande profissional. Então, se você pode influenciar as pessoas, pode incentivar as pessoas, já valeu a história, né? Marcelo, só para que quem está nos ouvindo tenha uma noção de como era o Padrão, como você já mencionou, nada mais era do que você ou o Sandro que traziam uma notícia verídica, importante, e que o personagem, o Velho Nordo, personagem esse que o Tavinho Luke interpretava, fazia um comentário cômico daquela notícia. E é claro, acompanhado da boa música, a música que a juventude curtia. Para que fique ainda mais claro, vamos ouvir um trechinho do programa Padrão que foi gravado lá em 2010. Escuta só. Brasil! Ontem eu soube que o Brasil cometeu uma gafe. Jogo de vôlei. Jogo de vôlei da Argentina contra a Venezuela. Ah, foi muito engraçada essa história, Sam. Aí o que acontece? Me conta que eu não sei. Os argentinos lá enfileirados no início do jogo pra cantar o hino da Argentina. Como é que é o hino da Argentina, vocês Deve lembram? ser, é um hino portenho, né? Deve ser um... Foi numa Assunção. Não, esse é do Paraguai. Como do Paraguai, velho? Esse é do Paraguai. Velho, o hino da Argentina é Mi Buenos Aires querida. Bom, aí o que acontece? Os portenhos todos lá juntos. A voz da Argentina é uma paloma branca. Aí, Balançando o céu afora. eles ali com a mão no coração, a mão no peito, Viva também. E esperando, né? esperando o hino. Aí começaram a tocar o hino, erraram o hino, colocaram o hino da Alemanha. Ui. Eu não sei, eu acho que o hino da Alemanha deve ser assim. Eu não sei como é o hino da Alemanha. O hino Como é que é o hino da Alemanha? Eu também não consigo lembrar. da Alemanha era assim, ó. Eu tava sentado na praia, comendo maracujá, veio uma onda e me disse, chega um pouquinho pra lá. Todo mundo, chega um pouquinho pra lá. Mais alto, chega um pouquinho pra lá. Todo mundo, chega um pouquinho pra lá. Viva a Polônia! Era muito divertido, a galera curtia muito. Lembrando que essas gravações estão disponíveis no YouTube, para quem se interessou, é só buscar por Programa Padrão Rádio Mundi. Tem vários vídeos lá. O Padrão é, sem dúvida nenhuma, algo que marcou muito nossas gerações, a nossa geração e a nossa vida profissional. Agora, para finalizar a nossa conversa, o que o rádio representa para a sua vida e a da sua família? Olha, essa pergunta ela é bem interessante e provavelmente a melhor de todas as perguntas, porque eu já fiz muitas outras coisas, né? Eu sou empresário do ramo de alimentação, sou empresário do ramo de inovação, de tecnologia, né? Trabalho com empresas que lidam na área de inovação, né? E que fazem muito sucesso. Também trabalho na vida pública, né? Como deputado, como prefeito. Mas nenhuma dessas profissões me cativa mais do que a profissão de comunicador, né? Quando eu falo comunicador, englobo tudo, né? Você ser comunicador no rádio, ser comunicador na televisão, ser comunicador na internet, é uma glória para aquelas pessoas que têm essa profissão, porque você vive, você se renova, você rejuvenesce a cada minuto. O rádio para mim é assim, né? O momento
acordar bem cedo, 5 da manhã, e pensar, estou indo para conversar com milhares de pessoas, é motivador, né? Faz com que eu me renove a cada dia. Como eu disse, tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que sempre estar na vanguarda, eu não posso ficar para trás. Eu acho que é a fonte da juventude mesmo, você poder trabalhar com a comunicação. E o rádio, pelo fato dele se reinventar a cada dia, ele demonstra que ele é um camaleão. Ele se adapta com facilidade e continua cada vez mais forte. Olha, Marcelo, quero agradecer mais uma vez pela sua participação no Conexão Podcast. Também aproveitar e mandar um abraço lá para o seu irmão, o Sandro Alex, para o seu pai, Nilson de Oliveira. Muito sucesso e conquistas a vocês. Eu que agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando e dizer para todos que se você tem um sonho de poder trabalhar nesta área, vá em frente porque é uma vida linda, viu? Depois de tantos anos trabalhando, não me arrependo, e se eu voltasse lá no começo e pudesse escolher qualquer outro tipo de vida, eu diria, quero fazer tudo novamente. De cada dia que eu passei dentro do rádio, cada emoção que eu tive nessa profissão, eu tenho certeza absoluta que não encontraria em outro lugar. Muito obrigado e estou sempre à disposição agora como deputado também, mas principalmente como comunicador. Grande abraço. Saiba mais sobre a Rádio Mundi FM por meio das suas plataformas digitais. Rádio Mundi FM no Facebook, Instagram e YouTube. O Marcelo está em todas as redes sociais como Marcelo_Rangel. E aqui se encerra o primeiro episódio do Conexão Podcast, edição em homenagem aos 100 anos do rádio no Brasil. Nossa próxima convidada é a comunicadora Mônica Córdova, da Rede T de Rádios, que irá falar sobre o formato do rádio em rede. Até lá! Lembrando que esse podcast é produzido pelos alunos Alisson Batista, Gustavo Paulis, Luiz Henrique e Yandri Pereira, da disciplina de Rádio Jornal Laboratório da Universidade Estadual do Centro-Oeste, com o apoio técnico de Volney de Souza e coordenação do professor Edgar Melech.